Tem novidade importante no São Paulo contra o Atlético Mineiro. Falo ainda sobre Lianco, recebendo proposta, mas calma, ele não vai deixar o Galo. E pelo lado do Atlético, quais foram ou quais são os pedidos do técnico Cuca à diretoria? Vou trazer tudo isso nesse vídeo. Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca pediu 4 reforços, pelo menos, à diretoria do Atlético. Na verdade, a solicitação dele é por 5 nomes. Ele quer um zagueiro, Yerry Mina é um nome. Nós já trouxemos muitas situações sobre o Yerry Mina. O Atlético ainda negocia, discute essa possibilidade de contratação do defensor colombiano. O técnico Cuca quer um volante que tenha qualidade na saída de bola e Matias Vilhaçante do Grêmio. Era esse nome, no entanto, o Grêmio pediu 15 milhões de euros pela liberação do jogador, o que dá 92 milhões de reais, e o Galo não vai pagar este montante pela liberação de Matias Vilhaçante. Além disso, ele queria Tomás Pochettino, meio-campista que pertence ao Fortaleza. O jogador, no entanto, deve renovar o contrato com o Fortaleza, não deixará o Leão do Psy nesta janela de transferências, e Cuca queria pelo menos, ou quer pelo menos, 2 atacantes. Quais são os pedidos iniciais? Cuca gostaria de Lucas Ronier do Coritiba ou Fabinho do América, como atacante que atue pelos lados do campo. No entanto, o Coritiba quer 10 milhões de dólares pela liberação do Ronier e o América 1 milhão e 800 mil dólares pela liberação de Fabinho. O Atlético entende que os 2 nomes são considerados caros. No entanto, por exemplo, se chega a um pedido do Coritiba de 5 milhões de dólares, é possível sim que o Atlético avançasse pelo Lucas Ronier. Hoje não existe negociação por nenhum desses atletas. No entanto, já houve consulta do Atlético por todos eles. E também o Atlético busca um centroavante, especialmente após a saída de Daverson para o Fortaleza. O Galo recebeu cerca de 7 milhões de reais com a negociação de Daverson, e a ideia da diretoria é buscar um centroavante para a vaga do jogador que foi negociado com o Fortaleza. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente de Lianco, que vive fase bem legal. O cara é capitão do time, tem sido cotado para jogar na seleção brasileira e tem proposta em mãos. Mas o torcedor do Galo não precisa ficar preocupado. A oferta é da Nike, fornecedora de material esportivo, que quer fazer do Lianco um dos seus garotos propaganda. Não é muito comum que zagueiros, especialmente atuando no Brasil, tenham esse tipo de oportunidade. Mas o Lianco conseguiu, graças ao talento e também a toda a repercussão que ele tem garantido com torcedores do Galo nas redes sociais. Nesse momento, o Lianco não tem contrato de fornecedor de material esportivo com nenhum parceiro. Importante lembrar também que o Lianco havia sido comprado do Southampton na temporada passada, operação que chega a 27 milhões de reais, e o Atlético é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, que não pensa em sair do Galo, diz estar super feliz em Belo Horizonte e sonha com seleção brasileira. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo, embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Só para fechar um noticiário São Paulino, o Tadieres demitiu Cacique Medina depois da derrota por 1-0 para o São Paulo nesse meio de semana pela Libertadores da América. É um jogo difícil. Jogo complicado, enfrentar a equipe do São Paulo nunca é fácil. Mas sem o Lucas Moura é bom, hein? É lógico. Seria como o Atlético sem o Hulk. Lógico. Né? É uma referência. Os caras, também a dúvida é que ele saiu, inclusive, sentindo o jogo de quarta-feira. De quarta-feira. Contra o Tadieres, o São Paulo conseguiu a vitória, tirou um peso das costas, né? Que o São Paulo já tinha ido lá em outras oportunidades e não tinha conseguido a vitória.
tirou também um peso das costas do Zubeldia, né, que a pressão em cima dele era grande, e é sempre essa questão, né, o São Paulo vai bem em um jogo, vai mal em outro, e vai seguindo essa cena já há um bom tempo com o Zubeldia. Cabe ao Atlético aproveitar também esse descontrole emocional, né, e instabilidade vivida pelo São Paulo e conseguir os 3 pontos, porque está passando a hora. O Atlético também vive uma certa pressão. A gente fala a respeito do o ambiente do Atlético, o que o Atlético tem rendido em campo, tem criado oportunidades, tem jogado bem, mas não tem vencido. O Atlético vem de uma sequência de uma derrota para o América, uma derrota para o América, uma derrota para o Grêmio e o empate com o Cienciano. Então, existem problemas. E essa sequência de resultados negativos acaba exercendo uma pressão em cima do Atlético e em cima dos jogadores. A confiança também precisa ser retomada. E qual é essa confiança? Aquela confiança do Campeonato Mineiro, onde saíam as tabelas, as triangulações, facilmente o Atlético chegava à frente do gol e concluía de forma positiva, o que não vem acontecendo. Então o grande problema do Atlético hoje é criar e não concluir em gols. Por isso, do Atlético vir com essa sequência negativa. Então o time do Cuca precisa entender e assimilar toda essa pressão inicial que existe dentro do Campeonato Brasileiro por causa dos resultados e não por causa da qualidade do trabalho que vem sendo feito ou do jogo eficiente que o Atlético tem proposto, mas não tem concretizado em vitórias. Estou falando desse curto recorte: América, Grêmio e CSA. É que a gente sempre discute aqui a questão dos resultados, né? Eu sou resultadista assumido e incoerente. O Thiago está aqui ao meu lado, incoerente, você resultadista quer assumido. Desempenho ou resultado? Então, cara, o Atlético precisa aliar. Porque o que me preocupa mais é quando o Atlético ou o Cruzeiro, qualquer um deles, mas agora o assunto é o Atlético, joga mal. E não é isso que a gente está vendo. O Atlético não tem jogado mal. Tem jogado bem. Tem jogado bem para vencer, mas inimigo do gol. Inimigo do gol. É isso. Ele tem que aliar as duas coisas. Assim, acho que tratar como ser inimigo do gol... Tem sido. Pode ser estar, né? O Atlético está... Mas tem sido, está a mesma coisa, pô. Pode ser tem sido. Porque, assim, eu acho que tratar o Atlético como ser inimigo do gol é até sacanagem. O Atlético foi muito bem no início da temporada. Sim, eu falei isso. Em cima do que o Everton falou. Essa sequência que é triste. Só que essa sequência de... São 2 jogos. Não, vamos pegar 3. Pode pegar 3. O do América, pô. Não. O do América já estava decidido, gente. Não, mas peguem eu, Thiago. Mas depois que você faz 4-0, eu entendo a tristeza de perder a invencibilidade. Não, eu tô falando sobre sequência. Thiago, eu tô falando sobre sequência. Esse jogo não valia nada. Thiago, não é isso que está em questão. Eu entendo a sequência. A questão é números. E para os jogadores, isso eu acho que pesa. Pode pegar o número frio. O número tem que ser agora de acordo com o que aconteceu. Era um jogo que o Atlético tinha feito 4-0 no primeiro jogo. Mas o Atlético criou para vencer o América. Mas eu tô... Sabe, eu não vejo problema nesse jogo, dessa derrota. A derrota pro Grêmio e o empate contra o Cienciano, de fato, eles são ruins. É pesado. É chato. Resultado, não desempenho. Eu ainda acho que contra o Grêmio tem um desempenho negativo em relação à defesa. Eu acho. Mas, Thiago, o Atlético, eu acho que ele teve uma pane dentro do jogo contra o Grêmio. Everton. Ô, Ti, foi uma pane. O Atlético teve 10 minutos muito ruins. Mas isso é muito ruim, isso não pode acontecer. Não pode, Thiago, mas acontece. Não foi eu que vocês samba de uma nota só. Cara, samba de uma nota só. Eu entendo que o Atlético tem seus momentos. O Cuca saiu na coletiva falando isso. Eu entendo que o Atlético tem seus momentos de instabilidade defensiva. Eu entendo. O time ainda não tem um ajuste. Não tinha. Como não tinha? A única vez que o Atlético teve foi agora. Não, eu tô dizendo que o Atlético iniciou a temporada. Por mais que o Campeonato Mineiro, pra mim, não valha nada, o Atlético teve nenhum momento. Mas com um nível de adversário menor, embora. É isso que eu ia dizer, embora tenha enfrentado o Cruzeiro. Então, mas